Muito bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte, segundo bloco. O assunto agora é a Taça Libertadores da América. O São Paulo, mesmo sob Vaiza, segurou a vaga para as oitavas de final. Já o Flamengo venceu, mas depende de uma combinação de resultados hoje à noite. O Flamengo correndo sérios riscos de ser eliminado da Taça Libertadores. Aí a vitória do São Paulo, 1-0 no Once Caldas da Colômbia. O São Paulo assegurou o primeiro lugar. O Once Caldas terminou em segundo, os dois estão classificados. O técnico Ricardo Gomes muito vaiado, inclusive, no jogo. O Flamengo venceu o Caracas 3-2, um festival de gols perdidos e falhas na defesa. O Caracas conseguiu marcar 2 gols. Uma proeza que o Flamengo conseguiu realizar ontem à noite. 3-2 Flamengo. O Flamengo agora depende de 3 resultados negativos, inclusive de olho no jogo do Internacional com o Deportivo Quito. O jogo é hoje à noite às 9h50, mas o jogo é 19h30. O jogo do Corinthians, que é às 21h50, Corinthians Independente da Colômbia. E aí esse jogo já não aspira nada para o Flamengo. Então Internacional e Flamengo são as duas equipes brasileiras que brigam ainda por vaga. Se o Inter perder, está eliminado. O Inter precisa, no mínimo, empatar, também vai depender de outros resultados. E para depender só das forças dele, tem que vencer. Para não depender de mais nenhum resultado, essa é a situação da Libertadores. Quer dar um pitaco sobre o assunto, Matheus? A gente estava comentando aqui, acho que o risco grande que o Flamengo corre é se de repente a outra equipe ali da chave do Inter, tem o Cerro do Uruguai. O Cerro do Uruguai, não conseguir fazer essa goleada para cima do Emelec, estiver empatando, ganhando por 1-0 e tudo mais, e aí o jogo do Inter e do Deportivo Quito, o empate classifica os dois. Isso se o Emelec não levar essa goleada aí, né? Então, se o resultado de lá chegar a 20 minutos do segundo tempo, o resultado lá tá bom, o Inter e o Deportivo que estão empatando, de repente não é nem que vai ser um jogo de compadre, porque não tem clima para isso por conta do risco do outro jogo. Mas vai chegar uma hora em que naturalmente o pessoal vai pensar, os dois times vão pensar, vamos segurar esse empate aqui para não correr o risco de ficar fora. Então, acho que esse é basicamente o risco que o Flamengo corre. São 2 jogos em que precisa acontecer goleada, um de 3-0, outro de 4-0. Acredito que a tendência é não acontecer, só talvez esse empate aí que fique, que dê um pouquinho de risco aí pro Flamengo. Bem, deve rolar mala preta nessa rodada final, isso aí é indiscutível, mas vamos ver o que vai acontecer na rodada. Tem equipes que passam por riscos desnecessários nessa última rodada da Libertadores. Vamos falar sobre o nosso portal de internet aqui, o www.tvsusc.com.br. E a Alexandra Blaso, sempre participando do nosso programa. Qual é o destaque de hoje do nosso portal? Alexandra, boa tarde. Boa tarde. Bom, o destaque, como não poderia ser diferente, Cristiano, é sobre o jogo da Unisul, que todo mundo tinha uma expectativa de que eles iriam ganhar, mas acabaram empatando. Os outros destaques são sobre o handebol, os jogos da Copa SESI, que hoje define quem vai para a semifinal, e judô. Esses são os destaques do tvsusc.com.br de hoje. Temos a nossa enquete no nosso portal, lembrando que temos enquetes também de questão na página de notícias, também tem na parte de música e no esporte. A gente tem separado, cada página tem a sua enquete. No esporte, o pessoal aqui vai votando, o torcedor colorado continua votando em massa. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem uma enquete. Quem quiser participar é só entrar no site www.tvsusc.com.br e dar o seu voto. Essa semana a gente está com a seguinte pergunta: você torce para que clube de Tubarão? E a nossa enquete está, por enquanto, o Hercílio Luz continua dominando com 89%. Depois o Tubarão Futebol Clube com 9%, o Ferroviário e o Atlético estão com menos de 1%. Esse é o resultado da nossa enquete. Até surpreendente o resultado do Tubarão Futebol Clube, já que é uma equipe que hoje não está mais atuando, mas tem torcida ainda, quase 10% dos votos. O torcedor estilista está votando em massa, está chegando nos 90%. Talvez a decepção seja o Atlético Tubarão, que ainda está atuando, não tem nada oficializado sobre saída ou não de competições, mas pela nossa enquete aí, a gente vai vendo que o Hercílio Luz vai dominando, mas tem um Tubarão Futebol Clube na frente de equipes tradicionais como o Atlético Tubarão e o Ferroviário. A conclusão aí que a gente pode chegar é que o pessoal que é anti-hercilista, que não gosta do Hercílio, isso é um direito, né, do torcedor, não gostar desse clube, não gostar daquele, concentra a sua torcida no Tubarão Futebol Clube, né, não no Atlético Tubarão e tudo mais. Quase todo mundo que é anti-hercilista, ou que não torce para o Hercílio, melhor dizendo, escolhe o Tubarão Futebol Clube. Relembrando os bons tempos, né, do Tubarão Futebol Clube aqui, os tempos áureos do Tubarão. Falando sobre o nosso site ainda, tem a nossa enquete, o VIP Esporte, o pessoal pode participar. Como pode participar, Alexandra?
Bom, quem quiser participar do VIP Sport, da mesma forma que pode participar da enquete, é só entrar no site www.tvsulsc.com.br, procurar o link do VIP Sport e enviar sua foto. Como ontem foi feriado, a gente não teve VIP Sport, mas é só você mandar que semana que vem, na quarta-feira, vai passar aqui no Unisul TV Sport os momentos que você registrou do final de semana, da natação, do futebol, do que você achar interessante do esporte. Alexandra, obrigado mais uma vez pela participação. E a gente continua aqui falando agora sobre ciclismo. O quadro Pedalando de hoje fala sobre velocidade, esporte de alto rendimento. O nosso entrevistado abriu as portas da sua casa e falou sobre a sua paixão pelo ciclismo. Se você olha para esse senhor simpático aí quietinho, nem imagina que ele pratique esportes, muito menos que ele goste de pedalar. Mas não se engane, seu Jerzy, no alto de seus 71 anos, curte mesmo é a velocidade. Tudo começou quando pedalava de casa até o trabalho todos os dias. Essa rotina durou até o momento em que se aposentou, em 1990. Foi aí que se sentiu livre para pedalar. E com o tempo, o corpo sentiu a necessidade de ir cada vez mais longe. Eu já tinha bike, andei com aquela bike uns 5, 6 anos. Para depois, aí, queria ir um pouquinho mais longe. A bike era muito pesada. Eu disse, eu vou tentar uma speed. Além do esporte, claro, ele leva uma vida super saudável. Inclusive, optou por pedalar sempre quando o dia está amanhecendo, para aproveitar o ar puro da manhã. 4 horas, 4h30, 5 horas eu pego a bike e vou. Às vezes vou para Braço do Norte, às vezes vou até São Martinho. A maior parte agora é mais até Armazém, Pedras Grandes e estou indo muito a Orleans agora. E nada como a liberdade de pedalar para motivar esse simpático senhor. A gente está livre, está sozinho, sente aquele ambiente que não tem grilo na cabeça da gente. É livre, é um pássaro solto aí no campo. Para quem começou no esporte com uma bike Caloi rosa improvisada, ele chegou bem longe. A de hoje é uma sandal de fibra de carbono, que custa em torno de R$10 mil. E é tão leve que até uma criança consegue tirá-la do chão, usando apenas uma das mãos. O modelo é Speed, própria para a velocidade. E quem disse que ele não anda rápido? Em descidas já chegou a alcançar mais de 80 km por hora. Os cuidados são tantos que as roupas são escolhidas minuciosamente e a manutenção da bike é controlada com um velho e bom caderninho de anotações. Pedalando. Apoio cultural Gibacicle e site Pedalando pela Paz. Saiba tudo sobre o roteiro dos pedais na região. Respeite o ciclista. Já sabe, toda terça e quinta-feira você acompanha o melhor do ciclismo aqui no Pedalando Local, terça e quinta-feira no Unisul TV Esporte. Vamos ao intervalo, próximo bloco, lances e gols do jogo da Unisul Seguridade 4-4 com o Cascavel, festival de gols, 8 gols na partida do Salgadão e as informações também sobre o Leão do Sul, uma justa homenagem hoje à noite aos campeões catarinenses pelo Leão do Sul. Pelo futebol.